Ele me pediu em casamento usando essa caneca. Organizamos tudo em 11 meses. E hoje estamos aqui para contar a terceira parte da Da nossa nossa história. história. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia na Palavra. Hoje eu tô aqui com o meu marido Vinícius para continuar a contar para vocês mais uma parte da nossa história de amor. No vídeo passado, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente contou para vocês como foi a nossa experiência de namoro, como foi o nosso namoro cristão, aprendizados e lutas que tivemos. Então, se você quiser assistir, convido você a fazer isso depois. E hoje a gente tá aqui para compartilhar com vocês como foi o pedido de casamento e o processo do nosso noivado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que você faz, amor? Se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha o vídeo. Isso aí. Se você tá chegando aqui nesse vídeo agora e ainda não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Fernanda. E o meu é Vinícius. Nós somos casados, somos cristãos e somos pais de um bebezinho de 11 meses. E a gente tá aqui com o intuito de abençoar a tua vida, tua jornada cristã, principalmente você que tá aí do outro lado, que é noivo, noiva cristão e tá passando por essa fase aí de organização do casamento. Esse é um momento muito especial da vida, também traz muitos desafios, muitas dúvidas, muitas inseguranças e ansiedades por conta de várias coisas que a gente vai contar aqui também, que nós passamos durante esse processo. Então fica com a gente até o final desse vídeo. No final, se você for edificado, for abençoado, não esquece de compartilhar com outro casal cristão que você conhece. Bom, no vídeo passado a gente contou pra vocês que nós namoramos por apenas 7 meses. E aí, no dia 2 de fevereiro de 2023, no dia do meu aniversário, este menino maravilhoso aqui me pediu em casamento. Então, no dia do aniversário da Fê, dia 2 de fevereiro, eu tinha planejado pedi-la em casamento. Era uma surpresa, pelo menos ela não sabia, talvez ela desconfiasse, mas ela não sabia. E aí eu falei com os pais dela que eu ia levá-la para jantar e fazer esse pedido. Você tinha conversado com meu pai antes sobre isso? Sim. Ai, meu Deus. Perguntado se ele autorizava e ele tinha me dado A bênção. para prosseguir. E a Fê gostava muito de comida japonesa. E eu passei a gostar com ela. Exatamente. Eu não gostava antes, né? Eu levei ele pra esse caminho, gente. Como eu sabia que ela gostava muito, eu pensei, vou levá-la pra... Um rodízio de japonês. vou levá-la em um rodízio japonês. Só que depois do rodízio, eu preparei uma surpresa também pra ela. Comprar 2 ingressos pra gente assistir ao musical Anastácia. Que eu queria muito, muito ir. Eu amo esse filme. Eu amo musical, no geral. Completamente diferente dele, porque ele não suporta. Por amor, ele pensou nisso. Eu amo musical, teatro musical, sempre assisti muito. E eu comentava com ele, né, que tinha um musical Anastácia naquela época, passando na cidade. E aí ele me preparou a surpresa. Já desconfiava que você ia me pedir no jantar do meu aniversário, porque a gente já tava conversando muito sobre casamento, sobre noivado, sobre questões financeiras, preparação para começar a vida 2. Como a gente falou no outro vídeo, isso era algo que permeava muito as nossas conversas. E se intensificou mais quando foi dar a virada de 2022 para 2023. Então era meio que só faltava isso. Isso que eu tava desconfiando muito. E aí no dia do meu aniversário, que ele me chamou para jantar, a gente ia sair, a minha irmã, simplesmente, eu não sou uma pessoa muito vaidosa, não gosto muito de maquiagem, de me arrumar. No geral, eu sou muito básica. E aí, nesse dia, a minha irmã, eu tava indo me arrumar, ela falou assim, ai, Fernanda, posso fazer uma maquiagem em você? Deixa eu fazer um penteado também? Aí, naquele momento, eu simplesmente falei assim, tem alguma coisa estranha. Algo vai acontecer nesse jantar, e aí foi que eu comecei a ficar com a expectativa alta e muito nervosa também pra esse momento. Você já tinha armado com a minha família, né? Já tava todo mundo sabendo. Era o dia do meu aniversário, então num primeiro momento eu falei, vai ver, ela só tá animada porque é meu aniversário, mas no fundo, eu imaginei que alguma coisa ia acontecer nesse jantar. A conta o que aconteceu que você errou o lugar. Lembra? A gente foi pro lugar errado. Eu não conhecia muita coisa em São Paulo. O Uber que tava nos levando levou para um outro lugar. Quando a gente chegou no lugar, era o nome do restaurante, mas era meio que a base do delivery. Então lá não era o restaurante pra você comer, pra você jantar. Toda arrumada, gente, de vestido. O Vinícius tava lindo também, com roupa mais socialzinha, assim. Aí a gente chegou e simplesmente tinha uns funcionários trabalhando lá. Não tinha uma cadeira, uma mesa. E a gente assim,
ué, o que aconteceu? E deu muita dó do Vini, porque o Vini ficou nervoso, tipo assim, puxa vida, como assim tá acontecendo? O funcionário que trabalhava lá explicou, não, aqui é a base do delivery do restaurante, mas tem essas outras unidades que vocês podem ir. Eu pedi outro Uber pro lugar Certo agora, né? E Isso. a gente chegou lá um pouco depois do que eu tinha planejado, mas ainda há tempo de conseguir comer e tal. Eu tava assim preocupado com o tempo, porque depois tinha um musical. Então, se atrasasse muito, ia prejudicar depois o musical. Ele tava vivendo sob fortes emoções aquele dia. Deus nos levou em paz, em segurança até o restaurante. E aí nós pedimos um rodízio. E eu tava com a minha mochila, porque um dos objetivos de levar minha mochila também foi esconder essa caneca aqui. Foi com esta caneca que eu fiz o pedido, né? Foi muito criativo. Já tá escrito aqui. Depois que a gente pediu o rodízio, pediu também alguma coisa para tomar. E enquanto ela escolhia o que ela queria tomar, eu fui ao banheiro, né? Eu fui com a mochila. Só que eu fui lá para conversar com o garçom que ia trazer as bebidas para que ele trouxesse o que ela pediu para tomar nesta caneca. No momento eu entreguei a caneca pro garçom e disse, olha, eu quero que você traga para ela nesta caneca aqui. Expliquei pro garçom, ele fez tudo certinho também. Ele foi muito legal. Me ajudou e depois ele até gravou. Eu tomei o maior susto, gente. Foi muito engraçado. Ele foi ao banheiro, demorou um pouquinho lá, não sabia que ele tava conversando pra armar tudo isso. Aí quando ele voltou, a gente tava conversando normal. Eu não sei o que aconteceu, se eu me virei. Alguma coisa fez tirar a minha atenção de quando o garçom estava trazendo as bebidas. Eu não vi a caneca de longe. Eu só vi de verdade quando ele foi colocar a caneca na mesa. De primeira eu lembro que eu olhei e falei, uma caneca num rodízio japonês, como assim? Mas aí eu li. Aí quando eu li, nossa, foi como se todo o meu sangue tivesse ido lá pro pé, porque eu tive vontade de desmaiar de tão nervoso que eu fiquei. O Vini se ajoelhou depois também, que eu peguei a caneca e eu comecei a ficar repetindo, o que é isso? O que é isso? Ele se ajoelhou, fez o pedido de casamento. E eu aceitei. E ele me deu um anel, a coisa mais linda, gente. O meu anel de noivado tinha uma pedrinha rosa em forma de coração. Ai, muito, muito linda. Você ficou nervoso depois? Fiquei. Ou você ficou mais tranquila? Um Tava pouco antes. Depois eu fiquei mais tranquilo. Eu já fiquei nervosa depois, porque eu falei assim, eu não tô acreditando nisso, que isso finalmente aconteceu, nós estamos oficialmente noivos. E aí depois, as surpresas não acabaram, porque ele não me contou que a gente ia pro musical. Ele continuou falando, quando a gente terminar de comer, a gente vai pra outro lugar. Aí eu fiquei assim, como assim? Pegamos outro Uber e aí fomos para o Teatro Renault, que fica lá em São Paulo, é um teatro lindo, maravilhoso. E aí chegando lá eu vi que ele ia me levar pra assistir o musical da Anastácia. Gente, eu me senti uma princesa nesse dia, porque tanto eu estava noiva com aquele anel no meu dedo, como também fui pra assistir esse musical tão lindo. Nossa, foi uma noite mágica. E quando a gente chegou, depois quando ele foi me deixar em casa, os meus pais já estavam sabendo, a minha irmã já estava sabendo, e eles me esperaram com um bolo também, né? Teve ainda um parabéns quando a gente chegou em casa e tava todo mundo muito feliz, muito animado. E foi ali, no dia 2 de fevereiro de 2023, que o nosso processo de noivado começou. Já tinha a data marcada no nosso coração. Na verdade, amor, a gente podia contar, né, que a gente separou a data, começou a orar por ela em setembro de 2022, eu lembro muito bem disso. A gente saiu pra tomar café da manhã um dia em setembro, e ali a gente começou a olhar para uma data, pensar numa data pro nosso casamento. Escolhemos o dia 20 de janeiro de 2024 e começamos a orar por essa data. Quando ficamos noivos, daquela data até esse dia, nós teríamos 11 meses para nos organizar. A primeira coisa que a gente tinha muito em mente quando nós ficamos noivos, qual era a nossa prioridade? O que a gente vai gastar, com o que a gente vai investir? Para nós, e isso não é um julgamento contra nenhuma pessoa ou casal que fez diferente, mas para nós, o que a gente tinha em mente? Que a gente precisava dar prioridade para nossa casa. E no nosso caso, que a gente vai comentar com vocês, essa questão de casa, alugar casa e tudo mais foi diferente por conta da nossa situação quanto seminaristas da igreja, principalmente o Vini. A gente precisava estabelecer como que ia ser a condução financeira da nossa casa depois que a gente se casasse, como que a gente ia pagar as nossas contas, quais contas seriam essas de mercado, de luz, de gás, de tudo. A gente precisava saber como é que a gente ia lidar com a nossa vida depois do casamento. Depois disso, na nossa prioridade, a gente queria muito investir na nossa viagem.
né, amor? A gente tinha muito desejo de fazer uma lua de mel bem legal, dentro das nossas possibilidades, obviamente, mas a gente queria muito viajar, fazer uma viagem bem bacana, com um tempo bacana também, pra gente se curtir como casal. E por último, digamos assim, a gente colocou a questão da festa e da cerimônia. Isso é um ponto que eu gostaria muito de falar aqui para todas as noivas cristãs que têm o desejo, o sonho com relação ao dia do casamento. Eu tinha isso durante todos os anos que eu passei solteira. Eu amava a ideia de ter um casamento grande. Ter um casamento grande, uma festa maravilhosa, linda. Eu tinha muitos sonhos com relação a isso. Eu era apaixonada por essa questão da festa. Mas foi muito interessante ver que quando eu comecei a namorar e comecei a conversar com o Vini, a gente começou a realmente ver que isso era uma possibilidade pra nós, o quanto que o Senhor foi mostrando pra mim que isso é legal, isso é bom, isso é lícito, mas não é o mais importante. Então, ao longo do nosso relacionamento, a gente foi entendendo que a festa em si era o último ponto que a gente precisava, assim, gastar os nossos cabelos brancos. E o mais importante realmente somos nós dois e a nossa vida juntos. Se você do outro lado tem esse sonho, saiba que ele é lícito, ele é bom. E se você tem condições, faça. Mas se você não tem e tá ficando desesperada ou tá ficando ansiosa com relação a isso, descansa no Senhor e peça direcionamento dele, porque ele vai trazer pra você essa paz de saber que se ele te deu um homem de Deus, focar na vida a dois juntos, sabe? Com vocês dois juntos. Foi algo que Deus trouxe muito ao meu coração e eu realmente sosseguei com relação à festa de casamento. Assim que a gente estabeleceu como que a gente ia fazer com a nossa vida a dois, como a gente ia pagar as contas, a gente se preparou então para poder investir na nossa viagem e depois naquilo que precisaria para o casamento. O Vini, ele já se preparava para o casamento mesmo antes de começar a namorar, né, amor? É muito bonitinho isso. Então, pela fé, ele juntou aquele dinheirinho e foi graças àquele pé de meia que ele já tinha que nós conseguimos pagar os primeiros fornecedores do nosso casamento. Nós não ganhávamos um salário grande, né, amor, na época. Não. A gente tinha que fazer um planejamento bem certinho. O casamento, para nós, sempre foi a união, a bênção de Deus sobre a união dos que estão casando, e não sobre festas e cerimônias. Então, a gente tinha o coração tranquilo quanto a isso. Não era do nosso objetivo investir dinheiro na festa, porque nós tínhamos outros planos. E não ia dar. E não ia dar para fazer tudo, não ia né? dar. Foi uma escolha que a gente fez. Mas algumas coisas que aconteceram no nosso casamento, além daquilo que a gente tinha planejado, nós olhamos hoje como bênção de Deus na nossa vida. Com certeza. Nós recebemos muita ajuda, tanto financeira como de pessoas, querendo ajudar mesmo, contribuir na cerimônia. Na cerimônia mesmo, exatamente. Percebemos que quando dois servos de Deus querem se unir em matrimônio para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome dele, ele abençoa e ele prepara tudo. Muitas pessoas deixam de se casar ou postergam a data do casamento porque não conseguem ver concretizado aquele sonho, aquela festa dos sonhos, quando na verdade a verdadeira bênção está na união. Ou ainda não tem a casa dos sonhos, né? Assim, um apartamento ou casa toda mobiliada com coisas novinhas, né? Nessa fase, uma coisa que Deus trouxe muito ao meu coração foi a bênção que é você construir depois. E eu sei que isso é um desafio gigante para nossa geração hoje, que tá em contato o tempo todo com as coisas dos outros por meio das redes sociais. Então a gente vê muitas vezes nosso amigo, nossa amiga e tudo mais construindo uma casa do zero, ou então conquistando um apartamento novinho. E às vezes essa não é a nossa realidade. É uma bênção quando Deus faz isso com pessoas que têm essa possibilidade. E se você tem, invista. Sabedoria, discernimento, não tem problema nenhum nisso. Mas se não é o seu caso, como não era o nosso caso também, a gente não tinha condição naquela época de montar a nossa casa do zero, por exemplo. Eu falei pra vocês que no nosso caso, como éramos seminaristas, principalmente o Vini, no seminário, eles sempre disponibilizaram para seminaristas que vinham de outras cidades, outros estados, ou que moravam muito distantes, quilômetros do seminário, eles sempre disponibilizaram lá na cidade de São Paulo os alojamentos, que eram casas ou, no caso, apartamentos, onde os seminaristas solteiros moravam como se fosse uma república, e o Vini morou lá no primeiro ano também, junto com mais 11 alunos, e para seminaristas que já vinham com família, já vinham casados com filhos, eles também disponibilizavam os apartamentos. E principalmente tendo vindo de outro estado, ele tinha direito a pedir, solicitar
um apartamento para casados. Então a gente já tinha uma casinha, graças a Deus. Nessa questão a gente não teve muita procura, digamos assim. A gente já tinha um apartamentinho, que inclusive foi uma bênção na nonossa vida. Saudades do nosso apartamentinho 22. Mas para mobiliá-la, a gente precisou aceitar muita coisa de segunda mão e não precisou com peso. Eu amava, na verdade. Deus me deu muita paz com relação a isso. É óbvio que dá vontade, sim, de você comprar as coisas tudo novinho, decorar, fazer tudo do seu jeito, mas não era o tempo ainda. A gente aceitou muita coisa, muita doação, muita coisa lá no alojamento dos meninos, guardados num porão que tinha lá, e não era só o nosso, também de outros amigos que estavam noivos e ganhavam coisas dos irmãos, deixava tudo lá no porão da bênção. Nossa geladeira foi doação, sofá foi doação, então só pra dizer que pra você estar aberto, se você estar aberto, se não é a sua realidade, você com um bom salário, seu futuro marido com um bom salário, se os dois estão passando assim por uma fase mais apertadinha, igual a gente estava também, não deixem de pensar no casamento por causa disso. Aceitem com gratidão a realidade que vocês têm hoje e pensem o quão bom é você construir depois. O fato é que nós queremos dizer para você não perder a oportunidade de casar-se, porque essas coisas são colocadas como tão importantes quanto a própria união. De desfrutar a bênção do casamento, porque não se tem ainda a vida dos sonhos ou o salário dos sonhos, a casa dos sonhos, a realidade dos sonhos, é privar-se da bênção de Deus, porque essas coisas vêm com o tempo, se Deus assim quiser. Deus, aqueles que confiam e esperam nele, ele sustenta. E ele dá muito mais do que a gente imagina e merece. Se planeje, trabalhe bastante, né? E precisa existir muito trabalho, muito esforço, planejamento. A gente tinha as nossas contas bem certinhas, uma planilha bem certinha para saber onde que o nosso dinheiro estava indo, quanto que a gente ia receber, se a gente ganhava uma oferta, algum presente, também tudo ia para isso, porque a gente estava focado, não gastava aleatoriamente da nossa cabeça. A gente teve que fazer sacrifícios também com relação ao nosso casamento em si. A gente tinha decidido que nós iríamos casar na igreja, fazer a cerimônia na nossa igreja e faríamos apenas uma recepção extremamente simples com um bolinho, né? Um bolo, um beijo, um abraço nos nossos queridos, tirar uma fotinho e depois partir lua de mel, porque nosso casamento ia ficar com um número até relevante aí de pessoas na lista, com família, com amigo, com um irmão da igreja. Então era muita gente, não dava para pagar um buffet para todo mundo, não fez a escolha, pronto, é isso e acabou. Os pais do Vini, meus sogros, eles fizeram questão de nos dar esse presente, e o presente deles de casamento para nós foi a festa, digamos assim, foi o buffet, né, de um almoço. A gente casou de manhã, decidimos casar de manhã, então seria um almoço para todos os nossos convidados. E foi uma bênção, assim, maravilhosa que nós não estávamos esperando. E aí, gente, foi milagre atrás de milagre. E no fim, o Senhor nos deu de presente, mais uma vez, o local para a nossa recepção, para o nosso almoço. Um local, assim, do jeitinho que a gente queria. Lindo demais. Vimos claramente que quando a gente descansa e coloca o nosso coração naquilo que de fato interessa, que é a vida 2 depois desse grande dia, né, do dia da cerimônia, do casamento, que é importante, mas o que é mais importante é o depois, é o dia seguinte, é como a gente vai conduzir a nossa vida, como nós vamos construir o nosso lar. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um capítulo da nossa história. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como foi o dia do nosso casamento, como foi esse dia tão especial, aprendizados que Deus nos deu. Um vídeo nostálgico, vamos trazer lembranças, memórias, aprendizados, coisas muito legais que nós vivemos nesse dia, com o intuito de te abençoar também. Então, muito obrigada por assistir até aqui. E se você quiser acompanhar os nossos conteúdos também lá pelo Instagram, vou deixar o arroba aqui também pra vocês. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos por aqui, que Deus abençoe a vida de todos vocês.